Mas é um prazer, né, uma alegria para mim ter o pastor Fabiano, né, nessa live, que é a primeira live que eu faço, né, e eu gostaria que o pastor começasse, então, orando, se for possível. Amém? Então, irmão Orestes, vamos estar orando, né? E vamos estar dando abertura nessa live aí, buscando a Deus, né? Colocando diante da presença dele todas as coisas, as nossas vidas, a vida do telespectador que vai estar nos assistindo aí, amém? Então vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Pai maravilhosa, da qual o Senhor nos concede, da qual, meu Pai, o Senhor, nesta tarde, meu Pai, venha nos oportunizar de estar ministrando, Senhor, da Tua palavra, neste momento sublime e singular que o Senhor, meu Pai, preparou para a nossa vida. Através da Tua palavra, da oração, que esta irmã, este irmão, que vai estar assistindo esta live, que vai estar na escuta, meu Pai, que vai estar abrindo, meu Pai, no canal, e ali, meu Pai, possa ser tocado diante da Tua palavra e do Teu poder, que Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que venha consolar, conformar, meu Pai, a todos os corações, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor, nessa tarde, entre em cada lar, em cada vida, e abençoa. Amém, irmão João? Amém, glórias a Deus. Então, a última podcast que nós fizemos junto, né, pastor? Né, tu Amém. me falou, né, que tu é o pastor presidente da igreja, e parece que a tua igreja está crescendo, Deus está abençoando, né? Pois é, então, irmão João Aristides, nós estamos aí, né, nós somos Assembleia de Deus Missionário em Cristo, né, um nome a qual Deus, ele nos deu por revelação desse ministério, e estamos hoje, nós temos 4 congregações, nós temos a sede, que é aqui em Gravataí, na Francisco Balboa, né, no bairro São Vicente. Nós temos uma congregação na Águas Claras, entre as Moradas do Vale, ali a Cachoeirinha. Nós temos a congregação na Garibaldina também. E temos uma nova congregação, que ela está aberta aí mais ou menos aproximadamente uns 3 meses, que é lá na Parada 103, no Padre Reus, na Avenida Sertório. É uma congregação nova. E estamos lá semeando a palavra, pregando o Evangelho da Salvação, né? E, graças a Deus, Deus tem dado frutos, né? E o nosso fruto que nós estamos galgando é almas para o reino de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, Deus está cumprindo a promessa dele, né? Tá Dando um segmento, né? Salvando almas, né? Então, sim, gostaria que o pastor, né, deixasse uma palavra, então, a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, né? Que eles tenham uma palavra de meditação, amém? Amém, irmão João? Eu estava meditando aqui uma palavra que Deus, ele trouxe ao meu coração, e diante de tantos desafios em que nós estamos enfrentando, tanto nas climáticas do tempo, como no tempo em que nós estamos vivendo, da nossa geração, e eu tenho uma palavra aqui que Deus, ele trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Ela está no livro de Marcos, né, no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo 6, amém? E a partir do versículo 45, que vai falar sobre quando Jesus, ele anda sobre o mar. Eu vou estar fazendo a leitura, né, da exposição bíblica aqui, que diz assim, ó: e logo a seguir, Jesus, ele fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, ele subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. E de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, e Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido.
Amém, irmão João? Glória a Deus. Então, esta palavra, ela vai relatar, irmão João, vai falar que após Jesus ele fazer a multiplicação dos pães, dos peixes, ele chega até os seus discípulos e ele pede para que eles entrem no barco e eles atravessem para o outro lado de Betsaida. E eles tinham que atravessar o mar. E se nós pegarmos ali, diante da sua cronologia bíblica ali, nós vamos entender que era uma viagem que ela durava em torno de máximo 1 a 2 horas. E aqui a palavra vai relatar que quando eles entram no barco, aqui vai dizer que ele despede e ele vai subir ao monte para orar. E quando ele despede a multidão, os discípulos já estão no barco. E diz que Jesus ele vai ter uma intimidade com Deus, com o Pai. E dentro dessa intimidade com Deus, aonde ele vai buscar o Senhor, ele vai subir ao monte para orar. Enquanto ele ora, enquanto a multidão está despedida, Jesus, então, ele está agora sozinho em terra. E a palavra vai dizer, João, que de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele está orando, ele está tendo uma intimidade com o reino de Deus, ele está conseguindo ver o que os discípulos estão passando no meio do mar. Porque se desencadeia ali um vento contrário. E diante do vento contrário, diz que eles estão tendo dificuldade. E diante dessa dificuldade, diz a palavra de Deus aqui, que Jesus, vendo que o vento lhe era ao contrário, Jesus ele foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Agora imagina, João, você dentro de uma dificuldade, dentro de um desafio, diante de uma tempestade, de um vento impetuoso, sem mais forças para poder remar, sem mais forças para seguir adiante, aonde o desânimo, o pavor, o medo, ele chega. E naquele momento em que nós achamos na nossa vida, porque é normal acontecer, né? É normal acontecer com todos nós sentirmos em determinado momento da nossa vida o medo, sentirmos em determinado momento da nossa vida o pavor, né? Nós nos angustiar e acharmos que não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. E é neste momento em que Jesus ele vê a dificuldade dos seus. É nesse momento em que Jesus ele vai contemplar o coração, porque a palavra de Deus vai dizer que ele conhece, né, o nosso assentar, o nosso deitar, o nosso levantar, ele sonda nossos pensamentos. E a palavra vai dizer até que antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já o sabe. E ali Jesus ele contempla um momento de terror dos discípulos. Ele contempla um momento de fragilidade. E é nesse momento que Jesus ele vai então ir por sobre as águas, para ir poder socorrer os seus discípulos, para ir poder levar socorro para aqueles que estão em perigo, para aqueles que estão enfrentando a sua fragilidade da sua vida. E não é diferente com nós hoje, diante de tantos acontecimentos globais que nós estamos passando, aonde a palavra de Deus ela vem se cumprindo ao pé da letra do que já está escrito. Nós estamos vendo aí, né, os rumores de guerras, nós estamos vendo terremoto, maremoto, peste, né, nós estamos vendo que a palavra de Deus, irmão João, ela vem se cumprindo a cada dia. E nós não vamos agora encontrar diferença aqui na vida dos discípulos desde aquela época. Eles estavam enfrentando um vento contrário. Eles estavam enfrentando uma dificuldade. Diante dessa dificuldade, só quem poderia levar socorro era o Senhor Jesus, porque eles estavam, a palavra diz que eles estavam em alto mar. A palavra vai dizer que eles estão agora ali vendo, né, ele que os discípulos remavam com dificuldade. Então ele conhece a nossa dificuldade. Ele sonda o nosso coração, ele vê que, quem sabe, até mesmo aparentemente, né, nós possamos achar que somos fortes, mas vai chegar um momento da nossa vida em que nós vamos nos sentir fracos, nós vamos sentir a fragilidade bater,
e ele conhece a fragilidade porque ele conheceu os discípulos naquele momento. É o momento em que eles estão distantes da terra firme, é o momento em que eles estão distantes das suas famílias, e aí é onde nós vamos, né, trazer sempre aquela palavra em que nós estamos matando um urso por dia, um leão por dia para poder vencer. E ali eles estavam diante dessa dificuldade, né? Eles estavam ali matando seus ursos, matando seus leões para poder vencer, mas ali diz que a dificuldade era grande. Só que a palavra também vai dizer, o salmista disse que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, né? Então é no momento, irmão João, né, da angústia, em que o Senhor ele vai nos socorrer. E é no momento em que os discípulos, aqueles estão angustiados, é no momento do medo, é no momento da fraqueza, no momento em que o vento está batendo, que a tempestade, a Bíblia diz aqui que o vento era contrário. E o vento, quando ele chega ao contrário em nossa vida daquilo que nós, né, quem sabe nós nos preparamos, nós projetamos, né, quem sabe nós estamos acostumados, irmão João. Olha só, todo mundo se prepara para tantas coisas na vida, né? Nós nos preparamos para uma vida profissional, para ter um currículo bom, nós nos preparamos para ter uma família, né, para o casamento, nos preparamos para uma faculdade, mas nós nunca estamos preparados para enfrentar as dificuldades. Já parou para pensar nisso? Porque nós sempre achamos, né, que tudo vai ser um mar de rosas. Nós sempre achamos que tudo vai dar certo e tudo vai correr conforme nós projetamos, né, e imaginamos para a nossa vida. Mas as dificuldades chegam, e elas chegam sem avisar. O vento chega aqui sem avisar, né, e ele vem bradando forte, ele vem ao contrário daquilo que eles estavam esperando. Só que é no momento de dificuldade em que Jesus ele vai chegar. É no momento de dificuldade em que Jesus ele vai trazer socorro. E o que me chama a atenção dentro desta palavra, mano, é que Jesus ele está vindo por sobre o mar. Ele está vindo por sobre as águas. Ele é Jesus, ele poderia fazer um milagre acontecer, arrumar ali um barco a motor, ou vir, né, pelos ares, mas ele vem diferente. Ele vem caminhando por sobre as águas, por sobre o mar, porque o socorro, irmão João, ele sempre vai vir da parte onde nós menos esperamos. Verdade. Né? Quando nós achamos que não tem mais jeito, é ali que Jesus ele vai nos surpreender. E ele agora lhe surpreende os discípulos, não é? A palavra de Deus diz que ele está vindo por sobre as águas. Você já imaginou Jesus ele chegar por sobre as águas? Chegar caminhando por sobre do mar, sobre as ondas, sobre a tempestade? E ele está chegando no momento em que os discípulos estão enfrentando a dificuldade. Né? Então, eu poderia, né, trazer um tema, e se eu tivesse que botar um tema nessa mensagem aqui, eu ia botar superando as dificuldades. Só que as dificuldades em que nós enfrentamos hoje, quem sabe não é a mesma que os discípulos estavam enfrentando. Porque dentro desta palavra, eles estão enfrentando o medo, eles estão enfrentando a fragilidade, eles estão enfrentando o pavor que chegou no momento inesperado, porque o vento, quando ele começa a soprar e bater contra aquilo que eles imaginavam que ia ser apenas uma viagem de barco até o outro lado, chegando em Betsaida. Mas antes de chegar em Betsaida, há um caminho para sobre, né? É um caminho que tem que ser trilhado, é um caminho que tem que ser seguido, e é no meio do caminho em que vai aparecer as provações, as dificuldades, que vai aparecer, né, os desafios, mas é nas noites mais sombrias em que nós vamos ver a luz lá no fundo do túnel, não é, irmão João? Sim, porque verdade. Quando eles imaginavam, né, não tem mais jeito, né? Jesus ele está vindo por sobre as águas. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele está vindo por sobre as águas para trazer o socorro, para trazer a providência daquele momento tão difícil em que eles estão enfrentando, eles vão desconhecer Jesus. A palavra diz que quando Jesus aparece para eles, que Jesus ele queria ir adiante deles.
para encontrar eles, né, trazer seguramente ao lugar em que ele determinou para que eles chegassem. Só que eles veem Jesus andando por sobre as águas, e diz que eles vão gritar, e eles vão dizer que é um fantasma. Por que será, irmão João, que, né, em momentos da nossa vida, nós deixamos a nossa fé ser abalada, né? Porque há um momento, né, de fragilidade em que eu entendo aqui que a fé dos discípulos, ela foi abalada pelo vento contrário.